Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Vamos lá? Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Francisco Sumo Pontífice et universales Patris, paz et vita et salud perpetua. Cristo vive, Cristo reina, Cristo tempora bona venia, paz Christis venia, per immaculato cor Maria, regnum Christis venia. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Meus amados, a festa de hoje é uma festa muito singular. Como não podia ser diferente a beleza destas leituras que nós ouvimos. Quando nós olhamos para Pedro, preso, logo no início, nascente da igreja, o coração dos fiéis
estava enfervescido, tomados de uma fé, de um amor, estavam contagiados pela palavra, por essa boa nova, estavam contagiados e inebriados por isto que é esse derramamento do Espírito Santo que tinha acontecido poucos dias atrás. E Pedro, a quem Jesus havia constituído líder da tua igreja, preso para ser executado na frente de todos, assim como outros. O escriba nos diz que mandou prender a um, matar a outros, torturar a outros, e Pedro, como era o chefe, para ele, se matasse, mataria também a religião. E nós vemos que Deus, quando nós confiamos, para Ele não tem limite, não tem barreiras. E Ele liberta Pedro do calabouço mais seguro de Herodes, porque toda a igreja orava por ele. Por isso que o salmista vai dizer: de todos os temores, de todas as angústias, de todas as dificuldades, nos livrou o Senhor Deus. Meus amados, quando nós olhamos as leituras, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não podemos deixá-la lá. Não podemos deixar que ela fique apenas uma letra morta, mas temos que dar vida a ela, trazendo-a para a aplicação prática da nossa vida. Todos nós temos angústias e sofrimentos, e desesperos, e problemas e desafios, quedas, tropeços. Todos nós, grandes e pequenos, ricos ou pobres, não importa onde nós estejamos ou quem nós sejamos, problemas diferentes, mas todos têm seus tormentos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. E Ele nos liberta muitas vezes de uma prisão que nós criamos dentro de nós, e nós nos colocamos dentro desta prisão. Esta prisão física em que Pedro foi libertado, ela remete a uma prisão que todo ser humano constrói para si, de falsos valores, de falsas ideologias, de falsos caminhos, de falsa fé, essas amarras, e Deus nos liberta disso. E o salmista nos afirma isso, nos liberta de todos os temores. Que maravilha! Um dos trechos mais belos de toda a obra escrita por Paulo é quando ele já está para ser executado. Sai a sentença do imperador e ele escreve a Timóteo, a quem ele tinha conhecido alguns anos antes, e ele diz que ele está para ser entregue. Ele usa o termo derramado em sacrifício. Paulo tinha certeza absoluta, porque, embora ele não conviveu direto com os 12, ele era implacável, perseguia os cristãos. E Deus, como tem um plano diferente daquilo que nós temos para a nossa vida, Ele um dia chama Paulo e diz: por que você me persegue? Praticamente digo: o que foi que eu te fiz? E a partir desse momento, dessa conversão, dessa transformação deste homem, ele passa a levar o Evangelho, a testemunhar e a viver Jesus Cristo em toda aquela região. Mas ele vai além fronteiras. O Evangelho só foi tão longe, primeiro pela assistência do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não faz nada sozinho. Por isso que nós orávamos no início, pedindo ao Espírito Santo que nos dê coragem, porque nós temos que sair da igreja e ir além fronteiras. Nós temos que sair do nosso comodismo, nós temos que sair do nosso conforto e ir além onde nos é indicado. Assim como Paulo,
e foi a toda aquela região da Roma antiga, levando o Evangelho, constituindo grupo de cristãos, assumindo para valer o batismo que ele havia recebido lá atrás nas mãos do bispo Ananias. Por tudo isso, por toda essa coragem, por todo esse desprendimento, ele pode dizer, nós não vamos ver isso em nenhuma outra parte da Sagrada Escritura, alguém que diz: combati o bom combate, guardei a fé, venci todos os desafios que me foram impostos, agora eu estou indo, eu vou. Quem de nós pode dizer no leito da nossa morte: estou indo ao encontro do meu Deus? Quem de nós pode fazer isso? Ele podia. Agora eu estou indo receber a coroa, receber o prêmio que foi guardado para mim desde o princípio da eternidade. Assim como a cada um de nós. Nós vamos ver isso quando Jesus, num dado momento, separando o joio do trigo: vinde benditos de meu Pai, lembra daquele evangelho? Ele fala: entre, tomai assento no lugar em que está reservado para vós desde o princípio. Ou seja, o nosso lugar no céu está reservado desde sempre. Quando Deus pensou em você e em mim, quando Ele sonhou conosco, Ele já, porque nós nascemos do coração de Deus, e é para lá que nós vamos voltar, ou pelo menos devemos voltar. E se nós não voltarmos por acidente de percurso ao longo da nossa vida, vai ficar vago, porque é um lugar único. Único. Ninguém toma lugar de ninguém. Todos os homens e mulheres de todas as raças, religiões, todos os seres humanos criados por Deus, saiu do coração de Deus e para lá devem voltar. Não importa se são negros, brancos, ricos ou pobres, católicos ou evangélicos, espíritas. O ser humano é filho de Deus, é criatura, e Deus não joga ninguém fora. Somos nós que no decorrer da nossa caminhada, nós vamos nos omitindo no nosso batismo, nós vamos ficando no nosso conforto, nós vamos achando que a nossa vida é só isso daqui, e aí lá pelas tantas nós batemos as botas e não temos nada para apresentar na frente de Deus. Chegamos lá de mãos abanando. Quando a gente era pequeno, aí a mãe dava o dinheiro para comprar, sei lá, alguma coisa no mercado, e eventualmente a criança acaba se distraindo, ou perde o dinheiro, ou compra um refresco. Aqui não tem mais, mas aquele refresquinho de põe no saquinho, né? E aí chegava em casa sem aquilo que chegava de mãos abanando. Nem sempre a mãe ficava feliz. Você imagina aquela varinha de fedegoso, compridinha, ou de goiaba, né? Esperando a gente para poder punir pelo fato de ter gastado o dinheiro que era para comprar alguma coisa, normalmente para o almoço ou alguma coisa assim. Chegar de mãos abanando na frente de quem nos incumbiu uma missão é muito grave. Nós somos punidos. E com Deus não é diferente. Nós não fomos criados, meus amados, para sermos número neste mundo. Nós não viemos aqui a passeio. Nós não viemos aqui só para ser mais um. Todos nós temos a nossa missão. Todos. E um dia, quando nós retornarmos ao coração de Deus, porque se vamos ficar é uma coisa, mas que nós teremos todos, imprescindivelmente, de nos colocar diante dele para prestar contas, isso teremos que fazer. Agora, se ele vai falar entre ou afaste-se, esses dois verbos vai depender de como nós estamos caminhando. Paulo pôde dizer: agora eu estou indo receber a coroa, o prêmio que foi destinado a mim desde o princípio da eternidade. E é belíssimo guardar a fé. Quando ele fala guardar a fé, e nos dias de hoje é tão difícil manter a nossa fé viva, essa chama viva, acesa, porque nós
para todo lado que nós olhamos, nós vemos muitas verdades, nós vemos muitos falsos profetas, cada um com uma verdade na boca, todo mundo pregando. Nós achamos que tudo enquanto a igreja está certo, que prega, Deus entende? Todas as denominações, todas as filosofias, todas as ideologias pregadas, e nós vamos perdendo a nossa identidade. Vamos perdendo a nossa identidade. E aí manter essa chama acesa é difícil, porém não é impossível. Por isso que nós clamamos insistentemente ao Espírito Santo. Paulo pôde dizer isso: agora eu estou indo receber. Guardei a fé, combati o bom combate, venci os desafios, tudo aquilo que me foi colocado, eu consegui vencer, em nome de Jesus. E finalmente o Evangelho, que é maravilhoso. Esse Evangelho, ele precede num outro evangelista. Ele vai dizer, logo depois da ressurreição de Jesus, quando os apóstolos estão pescando e não pesca nada a noite inteira, e lá pelas tantas eles avistam um homem, e era Jesus. Amigos, pescaram alguma coisa? Não pescamos. Então jogue a rede do lado direito e tal. Passaram a noite inteira pescando, jogaram a rede do quanto é lado, dos quatro cantos, e não pescou um lambari. E aí vem um estranho, que até então eles não sabiam que era Jesus, e manda jogar a rede do lado direito. Simão Pedro fala: olha, Senhor, labutamos a noite inteira, e mesmo assim, mas em atenção à tua palavra, vamos obedecer. E jogaram as redes e pescaram bem cheio de peixes. Tá. Passada essa parte, quando eles adentram a praia, já estava lá o peixe, tudo certinho. Jesus chama Pedro à parte. Acho linda essa cena. Ele chama Pedro à parte e fala: Simão, filho de João, tu me amas? Lembra disso? Lembra disso? Tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Depois ele pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro começa a se incomodar. Sim, Senhor, eu te amo. No verbo original, quando nós falamos, na tradução, nós temos aqui o verbo amor do hebraico, ágape, philei e ágape, que são o amor fraterno e o amor divino. Na terceira vez, Jesus pergunta para ele, que até então Pedro o amava como Deus que ele sabia que era. E ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Philei, tu és meu amigo? E Pedro explode num choro e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro amava mesmo. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando o coração de Pedro, porque Pedro não havia se perdoado por ter negado o seu melhor amigo, o seu mestre, diante de uma empregadinha miserável lá atrás no palácio do imperador, do governador. E Pedro se via tão miserável, e ele não se perdoava por ele ter negado seu mestre, aquele a quem ele dava vida, aquele a quem horas antes ele disse: Senhor, eu vou contigo aonde tu fores, eu daria a vida por você. E ele daria mesmo. Nós vamos ver a cena no Getsêmani, quando ele desembanha a espada e decepa a orelha do servo, do soldado. Pedro era impetuoso, tinha um caráter forte, firme, mas ele foi covarde, ele não se perdoava por isso, e ele ficava remoendo isso. Por isso que Jesus sabia, porque Jesus conhece o nosso interior, Jesus sabe. Por isso que nós orávamos no ato penitencial:
Todos nós temos áreas da nossa vida em que tem perebas, que estão sangrando, que está cheia de pus, áreas que ninguém conhece, áreas que nós fazemos questão de esconder, mas que Deus conhece dele e nós não podemos esconder. Por isso que quando nós olhamos para nós, temos que identificar estas áreas e falar: olha, Senhor, aqui está difícil, aqui está doendo, cura, perdoa, tal, entendeu? Precisamos fazer isso. Senão nós somos um bando de hipócritas, porque a gente vai, reza, celebra a palavra e vai, comunga a Eucaristia, e a gente continua com a alma fervilhando e não busca esse perdão, essa cura, e a nossa alma fica sempre perebenta, entendeu? A palavra santo vem de saudável. Para nós sermos santos, nós temos que ter uma vida saudável, uma alma sã, de saúde. Alma doente não vai para o céu. E aí Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus ovelhas. E neste momento ele diz que daria a ele toda essa autoridade. Meus amados, a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é eterna. Você tem a certeza absoluta de estar na única, santa Igreja Católica Apostólica, fundada por Jesus Cristo, e não há nenhuma outra, nenhuma. Pode surgir milhões de igrejas, milhões de pastores e pessoas oportunistas que vendem o Evangelho para se sustentar, para construir seus palácios e as suas mansões, à custa, explorando a fé das pessoas simples, e eles vão pagar por isso, vão pagar, vão responder na frente de Deus por causa dessa pilantragem, que é brincar com a fé das pessoas. A única, e nós temos essa certeza, porque ela está fundamentada sobre Pedro, na pessoa de Francisco, a quem de forma estupenda nós vimos o Espírito Santo escolher há alguns meses atrás. E quem tem tentado ser dócil a essa assistência do Espírito Santo no governo de sua igreja? Amemos a Igreja Católica, amemos toda a hierarquia da nossa igreja, nossos sacerdotes, nossos bispos, o nosso Papa, oremos por ele. Não sejamos um número qualquer na Igreja Católica. Não vamos à Igreja Católica porque os nossos amigos eram, os nossos pais, foi batizado, recebeu os sacramentos. Se você for mais um número, pode ir para outra igreja. Não precisamos de número na Igreja Católica. Precisamos de gente comprometida, gente que ama, que doa o seu sangue, assim como Pedro e Paulo. Hoje nós vimos a cor vermelha porque é a cor do martírio, porque derramaram o seu sangue em prol do reino de Deus, em prol desse projeto. Se você não é capaz de derramar o teu sangue, você está perdendo o teu tempo. Eu fico pensando, se nós fôssemos confrontados assim como os primeiros cristãos, eu fico pensando se nós realmente assumiríamos a nossa fé ou se nós negaríamos. Se colocássemos todos nós num paredão e dissesse: olha, assim como já houve em outras épocas da história, você vai ser fuzilado, abandone a tua fé, renegue esse Deus que você segue e tal. Você já pensou nisso? Você já pensou se você teria coragem de derramar o teu sangue pela tua fé, por aquilo que você acredita? Muitos provavelmente não. Não sei se eu teria, mas eu peço a Deus que desse sempre essa coragem, sempre, porque um homem, um ser humano que não acredita em nada, ou que acredita em tudo, é uma pessoa fútil, vazia, é uma pessoa sem perspectiva, é uma pessoa que vive para ela mesma. Não abandone a tua fé, não abandone jamais o teu batismo, e se for necessário, doe o seu sangue, derrame o teu sangue por aquilo que você acredita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.